nesta manhã, quando duas famílias estiveram aqui na plataforma do púlpito para a apresentação destes bebês, que oportuno é nós falarmos sobre a família. Família, lugar de perdão. Mas, queridos, o que é a família? Família é simplesmente o melhor de Deus. Quando Deus criou o mundo, Ele criou por etapas, e ao fim de cada etapa fez uma avaliação. No final do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia, do quarto dia, do quinto dia, viu Deus tudo o que tinha feito, e viu Deus que era bom. Mas no sexto dia, quando Deus chegou ao máximo da sua obra criadora, Deus disse algo diferente. Deus disse: não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Amém? Não é bom que o homem esteja só. Então Deus criou a mulher. Deus instituiu o casamento. Deus criou, irmãos e irmãs, a família. E então, havendo criado a família, Deus diz: eis que é muito bom. Nos outros dias Deus falou: é bom. Mas depois de criar a família, de criar o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e de tê-los casados para assim constituir um lar, Deus disse: eis que é muito bom. Família é isso. Família é Deus nos dando algo que é muito bom. Família é Deus nos dando simplesmente aquilo que Ele tem de melhor. Família não é invenção do homem. Família é ideia de Deus. Família é ideia de Deus. Uma grande ideia. Mas, amados, para que essa ideia dê certo, para que a família funcione e seja o melhor de Deus, o muito bom de Deus para você e para mim, vai precisar haver uma coisa, vai precisar haver perdão. Porque o mundo já não é perfeito como Deus o criou. As pessoas já não são perfeitas como Deus as criou. E então uma família é um grupo de pecadores, tentando conviver de maneira amorosa e intensa, e isso não é fácil. Dentro de casa é onde com mais frequência pisamos no pé um do outro, entristecemos um ao outro, nos decepcionamos um com o outro. Então família não vai funcionar se não for um lugar de perdão. Em nenhum outro lugar nós temos tantas oportunidades de praticar o perdão quanto dentro de casa. E em nenhum outro lugar o perdão é tão necessário. Eu diria que algumas das maiores falhas, alguns dos maiores pecados, são cometidos dentro de casa, no seio do lar. Ainda assim, Deus ama a família. Deus quer abençoá-la, Deus quer fortalecê-la, Deus quer restaurá-la. E é por isso que a família tem que ser um lugar de perdão. Houve lugar para perdão na família de José. Em Gênesis capítulo 50, do versículo 15 ao versículo 21, encontramos esta bela história. A palavra do Senhor conta que, vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: porventura José nos odiará e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: teu pai, antes da sua morte, nos ordenou: assim direis a José, olha só, perdoa
a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis que nós somos teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhinhos. Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. Que cena linda! Que cena que envergonhou o diabo! Que cena que colocou um sorriso na face de Deus! José e seus irmãos, em um instante de perdão, de reconciliação. Meus queridos, as pessoas da família de José eram pessoas feridas, eram pessoas machucadas, e não foram feridas do lado de fora da porta, foram feridas dentro de casa. A família de José era uma família muito complicada. Para começar, o pai dele tinha 2 mulheres. Estava na cara que não ia prestar, estava na cara que não ia dar certo. E depois as 2 viraram 4. E havia favoritismo. Jacó, o pai de José, gostava mais de uma mulher do que de outra. Gostava mais de um filho do que de outro. Naquele lar havia ciúme, naquele lar havia inveja, naquele lar havia rejeição. E logo naquele lar começou a haver violência, e começou a haver mentira, e começou a haver agressão. E os irmãos de José chegaram a odiá-lo tanto ao ponto de vendê-lo como escravo. Aquela família tinha tudo para ser uma família de delinquentes. Aquela família tinha tudo para ser uma família de gente amargurada, de gente derrotada, de gente vencida. Aquela família tinha tudo para ser constituída de irmãos que não se falam, que não se cumprimentam, que não se amam, irmãos que se odeiam. Este era o prognóstico, essa era a lógica. Mas as coisas terminaram diferente por causa de um detalhe, o detalhe do perdão. Porque José se dispôs a perdoar os seus irmãos. E queridos, quando há perdão no seio da família, quando uma irmã perdoa a outra, quando um irmão perdoa o outro, essa família é curada, amém? Essa família é restaurada. Eu digo isso com tristeza na minha alma. Conheço famílias onde irmãos não se falam. Há anos. Conheço famílias onde irmãos guardam mágoa, têm ressentimento. E então acontece esse afastamento e o inimigo alcança o que ele quer, que é a infelicidade do nosso coração. E muitas vezes, quando nós temos este tipo de convívio dentro da nossa família, nós levamos o problema para a família que nós mesmos passamos a constituir. Se eu saio de casa brigado com os meus irmãos, há uma grande probabilidade de que a família que eu vou passar a constituir, seja ela própria uma família de brigas. Então é preciso perdoar. Perdoar é fácil, irmãos? Não. Só tem uma coisa mais difícil do que perdoar. É não perdoar. Porque quando eu não perdoo, eu me torno prisioneiro da amargura, do ódio, do ressentimento e de tudo aquilo que envenena a alma e destrói a vida. Por isso, a família de José foi restaurada, porque José se dispôs a perdoar. É muito bonito que os irmãos de José tenham pedido perdão.
É muito bonito que os irmãos de José tenham reconhecido a sua falha e dito: perdoa-nos porque te fizemos mal. Mas é mais bonito ainda que José tenha perdoado eles antes disso. Antes mesmo dos irmãos pedirem perdão a José, José já os havia perdoado. Que o mesmo milagre aconteça na sua casa, que o mesmo milagre aconteça no seu lar. Eu não sei o que o seu irmão fez para te magoar, eu não sei o que a sua irmã fez para te entristecer, mas pelo menos ele não te vendeu como escravo. Então a ofensa não pode ser tão grande assim que você não consiga seguir o exemplo de José e perdoar e desculpar e seguir adiante. Houve perdão na família de José e isso trouxe grandes bênçãos àquela família. Quando irmãos se reconciliam, os céus se alegram, os anjos comemoram. Mas quando irmãos se odeiam, o inferno é que festeja. Pensemos nisso. Pensemos nisso. Mas não apenas pensemos, façamos algo a respeito. Outra família na qual houve perdão foi a família de Oséias. A história de Oséias é muito bonita e está contada no livro que leva o seu nome, um dos profetas menores do Antigo Testamento. E Oséias precisou perdoar não um irmão, mas a própria esposa. Logo após o livro de Daniel, nós encontramos o livro de Oséias, e no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3, nós lemos assim: disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles se desviem para outros deuses e amem pastas de uvas. Assim eu comprei para mim tal mulher, por 15 peças de prata, e 1 homer e meio de cevada. E eu disse a ela: por muitos dias tu ficarás esperando por mim, não te prostituirás, nem serás mulher de outro homem, e da mesma maneira eu esperarei por ti. A história do profeta Oséias é uma história muito bonita. Ele se casou com uma mulher chamada Gomer. Aquela era uma mulher de vida irregular. Aquela era uma mulher mal vista pela sociedade, e Oséias era um profeta. Seria mais ou menos, hoje, como se um pastor casasse com uma garota de programa. Seria um escândalo, e certamente foi um escândalo na época. Mas Oséias tirou Gomer daquela vida, deu a ela o seu sobrenome, deu a ela dignidade, cobriu-a de amor, trouxe-a para casa, e eles tiveram filhos. Mas apesar de todo este amor, Gomer demonstrou ingratidão, e ela caiu outra vez, e o seu coração se deixou levar para a imoralidade, e ela começou a ter os seus amantes, e chegou a um ponto tal em que ela saiu de casa. Imagine agora então a situação de Oséias. Ele era um profeta do Senhor, e ali na sua casa ficaram com ele os seus filhos, porque Gomer abandonou a casa. Ela deixou o seu marido, ela deixou os filhos, e caiu no mundo, caiu na vida. E as notícias que Oséias escutava sobre Gomer eram sempre as piores notícias. E aquela mulher foi se degradando, se degradando, se degradando. Logo seus amantes não queriam mais saber dela. Ela não tinha como se sustentar, foi acumulando dívidas. E naqueles tempos antigos, uma pessoa endividada
acabava reduzida à escravidão. Nos tempos antigos era assim: se você tinha uma dívida, você era vendido como escravo para pagar esta dívida, e foi o que aconteceu com Gomer. Agora não apenas uma adúltera, mas também uma escrava. E quando Oséias fica sabendo disso, o que ele faz? Oséias vai ao mercado de escravos. E ali está a sua esposa, naquela condição lamentável. Mas Oséias não vai até ali para apontar o dedo e jogar na cara dela a sua ingratidão. Não, Oséias vai ali para comprá-la de volta, para restaurar-lhe a sua liberdade e para restituir a ela o lugar de esposa ao seu lado. E para dizer para ela: olha, agora você vai esperar por mim, querida, e eu também vou esperar por você. Aquela família tinha tudo para ser uma família destroçada. Um homem amargurado pela infidelidade da sua esposa. Aqueles filhos iam crescer e a vida ia ser muito complicada para eles, porque eles iam crescer sem uma mãe. Mas porque houve perdão, porque aquele marido perdoou o pecado da sua esposa, o lar de Oséias então agora era um lugar de alegria, era um lugar de sorrisos, era um lugar de vitória, meus irmãos. E não apenas isso, Deus usou essa história para falar do amor dele pelo povo de Israel, e para falar do amor dele pela raça humana, pela nossa espécie. Oséias foi um profeta diferente, porque ele foi a própria profecia. Você entende isso? A profecia que ele pregou foi a própria vida. E assim como aconteceu com Oséias, Deus está falando através daquilo que acontece conosco. Nós somos o púlpito do qual Deus está pregando os seus sermões. E quando nós fazemos aquilo que vai contra a natureza humana, quando nós fazemos aquilo que vai contra a expectativa da sociedade, quando nós perdoamos, e perdoar é algo que vai contra a natureza humana e contra os ensinos da sociedade, quando nós perdoamos, nós estamos passando uma mensagem. E Deus está pregando um lindo sermão através da nossa vida. Perdoar um irmão é difícil, mas talvez perdoar um cônjuge seja mais difícil ainda. Há esposos que precisam perdoar suas esposas. Há esposas que precisam perdoar os seus esposos. Gente que não conseguiu superar. Gente que não conseguiu deixar para trás. Irmãos e irmãs, existem casas mal assombradas. Mas os fantasmas desta casa não são espíritos. Os fantasmas desta casa são emoções, são sentimentos, são lembranças. Gente que é assombrada pelo passado. Gente que é atormentada pelo que aconteceu. Em nome de Jesus, estes fantasmas precisam ser expulsos da nossa casa. E só há uma maneira de nós os expulsarmos, é através do perdão. É através do perdão. Existem maridos que precisam perdoar a infidelidade da esposa. Existem mulheres que precisam perdoar a infidelidade do marido. E quando nós não fazemos isso, quando nós não elegemos isso como nossa tarefa, nós passamos pela vida feridos, acabrunhados, atormentados, vencidos, derrotados. Essa não é a vontade de Deus para nós. Mas quando nós nos dispomos a perdoar, contamos com alguém para nos ajudar na tarefa, e esse alguém é o nosso Deus, esse alguém é o nosso Pai. Quando cônjuges se perdoam, milagres acontecem na família. Aleluia. Então houve perdão na família de José, houve perdão na família de Oséias, e uma terceira experiência da Escritura: houve perdão na casa do filho pródigo. Você conhece essa história? É a mais bonita das parábolas contadas pelo Senhor Jesus.
E em Lucas capítulo 15, olha só o que diz do verso 20 ao verso 24, irmão. O menino se levantou e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão, correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado, matai-o, comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Essa é uma parábola contada por Jesus, e você sabe, é uma parábola sobre o perdão. O perdão de Deus, que deve inspirar o nosso próprio perdão. O pai perdoou aquele filho desajuizado, aquele filho rebelde. E o pai perdoou e disse: Olha, eu estou tão feliz, esse meu filho estava morto e reviveu. Eu tinha perdido esse filho, mas agora o recebi de volta. E a palavra do Senhor diz que eles começaram a se alegrar. E quando há perdão na família, há alegria. Amados, quando há perdão na família, há festa. Mas aquele pai teve que perdoar o filho. Existem pais que precisam perdoar o filho. Existem filhos que precisam perdoar o pai. Existem mães que precisam perdoar a filha. Existem filhas que precisam perdoar a mãe. Queridos, o pecado entra no seio da família e muitas vezes distancia as gerações. E então agora eu tenho um filho que guarda severas mágoas deste pai. Meu pai errou, meu pai me disse uma palavra, meu pai continua errando, meu pai continua dizendo coisas que me magoam. E você que é filho tem duas opções: ou você o perdoa, ou você guarda mágoa no seu coração. Também existem pais e mães que precisam perdoar os seus filhos. Pastor, eu criei meus filhos nos caminhos do Senhor e ele tem se desviado. Pastor, meu filho tem feito tantas coisas, minha filha tem feito tantas coisas que tem entristecido o meu coração, quebrou a minha confiança, foi por um caminho que não era o caminho que eu tinha mostrado. Pastor, eu nunca imaginava que um dia eu fosse estar vivendo essa situação com o meu filho, com a minha filha. Existem alguns pais mais idosos que dizem assim: pastor, meus filhos esqueceram de mim. E aí vai se formando aquela crosta de mágoa em volta do nosso coração, e o nosso coração vai ficando endurecido. Isso não é de Deus. É preciso haver o perdão entre as gerações, caso contrário, a terra será ferida com maldição. O último versinho do Velho Testamento, lá em Malaquias, diz que quando o coração do pai não se converte ao filho, e quando o coração do filho não se converte ao pai, a terra é ferida com maldição. E queridos, é isso que nós temos visto nos dias de hoje. Mas quando pais e filhos se perdoam, então o nome de Deus é engrandecido e os corações são curados, as famílias são restauradas e toda a sociedade é abençoada também. Existem esta manhã pessoas aqui nesta igreja que precisam perdoar seus pais e também pais que precisam perdoar seus filhos. Houve perdão na casa do filho pródigo? Houve. Houve perdão na casa de Oséias? Sim. Houve perdão na casa de José? Com certeza. E na sua casa, vai haver perdão? Vai haver perdão? Pastor Marcelo, como é que eu faço para que tenha perdão na minha casa? Teve perdão na casa de José, teve perdão na casa de Oséias,
Teve perdão lá na casa do filho pródigo. Pastor, como é que eu faço para que tenha perdão na minha casa também? 3 coisas. Primeiro, dê o primeiro passo. Você precisa perdoar. Você precisa pedir perdão. Você precisa mudar. Se você tem feito coisas que machucam aquela pessoa na sua casa, e ela está tendo que perdoar você todo dia, para de fazer em nome de Jesus. Você precisa mudar, mas você também precisa perdoar. Você precisa tirar a mágoa da sua alma. Talvez você precise pedir perdão, porque não foi só o outro que errou, você errou também. Então, dê o primeiro passo. Segundo, você precisa interceder. Sabe por quê, querido? A mágoa é uma fortaleza espiritual. O diabo está sempre construindo os seus castelos, sempre construindo as suas fortalezas. A Bíblia diz que as armas da nossa luta não são carnais, são espirituais e poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. Uma das coisas que o diabo faz com muita frequência é construir fortalezas de ódio, de mágoa dentro das casas, dentro das famílias. E você mora em um apartamento e dentro desse apartamento tem um castelo, tem uma fortaleza, tem um muro que foi o diabo que construiu. E quer saber de uma coisa? Sozinho você não vai conseguir destruir. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Então existem muralhas que precisam ser postas abaixo pela oração, e oração insistente, a ajuda de Deus. Você não vai conseguir sozinho, você vai precisar da ajuda do Senhor. Terceira e última coisa, você precisa confiar. O perdão na família, às vezes, é algo que exige perseverança. Talvez José olhasse para a família dele e dissesse: essa família não tem solução. Não pode haver final feliz para a minha história. Talvez Oséias olhasse para o seu casamento e dissesse: esse casamento não tem esperança. Não é possível um final feliz para esse casamento. Talvez o pai do filho pródigo olhasse para aquele menino e dissesse: é impossível um final feliz para a minha história, depois de tudo o que esse garoto fez. Você precisa confiar. Você precisa acreditar que um final feliz é possível, porque quem está escrevendo a história é Deus. E quando Deus escreve a história tem um final feliz. Por mais difícil que no momento seja a gente acreditar nisso. Eu diria a você com muito amor nesta manhã: não perca a esperança. Não perca a esperança. Confie em Deus. Confie em Deus. Nós somos complicados, mas Deus é tremendo. Confie no Senhor. Se a gente for confiar na gente, pouca esperança há, mas quando a gente confia em Deus, tudo dá certo. O perdão restaura a família, glorifica a Deus e alegra o nosso coração. Que pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, a nossa família seja lugar de perdão. Amém? Será que você pode se colocar em pé? E vamos cantar esta música, e essa música diz o seguinte: eu sou livre para te amar, e eu sou livre para dizer: perdoa-me, irmão. Meu querido, eu não sei quem te magoou, se foi uma pessoa da sua família, de fora da sua família, mas em nome de Jesus, não saia por essa porta carregando mágoa no seu coração. Seja livre para perdoar e para pedir perdão. Vamos cantar?
Será que nós poderíamos dar as mãos agora e fazer uma grande corrente de fé neste momento? Como é precioso, irmão, estar. Somos um no amor de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastor Juraci, nosso pastor emérito, primeiro pastor desta igreja, vai encerrar.